né? Porque foi um preparo maravilhoso, viu? Gostei muito realmente e assim como a maioria, fui viajando na história que ela foi contando e vivendo um pouquinho dos dois lados, né? Mas em mais essa oportunidade eu queria agradecer a casa pela receptividade, é sempre uma alegria muito grande para nós, né? Retomarmos essa atividade nessa casa que nos acolheu com tanto carinho, com tanto amor e que nos oferece a oportunidade sempre de refletirmos um pouco mais sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, ou como nosso companheiro aqui muito bem nos lembrou, que tanto nos consola. Bem, meus amigos, minhas amigas, algumas semanas atrás, eu, assim como a grande maioria da população da cidade do Rio de Janeiro, também estava sofrendo com as chuvas de verão, né? Aquelas chuvas que chegavam a maior parte das vezes sem anúncio prévio nenhum, e uma tromba d'água danada, né, que em geral nos colocava numa situação muito delicada, né? E realmente comigo não foi muito diferente. Eu recordo de um episódio, eu trabalho ali na região do centro da cidade, que eu já estava de saída, até aproveitando aquele momento que a chuva dá uma amenizada, né, para ir embora, e exatamente no meio do caminho a chuva apertou novamente de maneira muito intensa, e aí eu tive que me abrigar numa daquelas lojas que ficam ali no centro da cidade, né? E assim como eu, várias pessoas também estavam enfrentando o mesmo problema, ou seja, estavam dentro da loja aguardando aquele momento em que nós esperamos ansiosamente ir embora sem precisar de um caiaque, né? Então estávamos todos lá na loja. E eu achei bem interessante porque do grupo todo que estava lá, haviam dois jovens que estavam ali na minha frente, deviam aparentar entre 20 e 25 anos. Eles estavam tornando aquela situação, que muitas vezes é uma situação adversa, né, muito calma, muito tranquila, porque eles estavam contando piadas, contando histórias engraçadas, e isso contribuiu muito para que aquele momento se tornasse um momento um pouco mais alegre, vamos assim dizer, né? Mas em determinado momento a conversa deles tomou um tom um pouco mais sério, e nesse momento alguns dos comentários que eles fizeram me chamaram realmente muita atenção. O primeiro deles foi a da moça, que fez o seguinte comentário: minha vida está quase perfeita. Essas foram as palavras dela. Minha vida está quase perfeita. Só falta um namorado. Apesar de ela ter dado risada depois do comentário, eu achei que ela estava falando sério. Eu tive essa impressão de que de fato ela estava acreditando nisso. O rapaz que estava com ela também fez um comentário logo em seguida, que eu também tomei a liberdade de anotar. Eu estou infeliz no momento, em razão destes quilos a mais. E aí eu confesso a vocês que não foram bem estas as palavras que ele utilizou. Ele fez referência a alguma coisa relacionada à barriga, e aí até criei uma sintonia com ele, porque esse é um assunto que também me diz respeito, mas a gente vai deixar isso para um outro fórum, né? O interessante nesses dois comentários que eu ouvi e tomei a liberdade de anotar, é que nas duas situações, essas pessoas projetaram suas felicidades em algo que nos convida a realizar uma reflexão. Pois a pergunta que eu me fiz no momento que eu ouvi esses dois comentários foi a seguinte: onde ou no que nós estamos projetando nossa felicidade? Precisamos pensar um pouco sobre isso. É sabido que todos nós temos necessidades físicas, biológicas, emocionais e também espirituais que precisam ser atendidas para que nós consigamos, por assim dizer, nos sentirmos mais felizes. Entretanto, nenhum de nós consegue se alimentar de tal forma em uma única oportunidade a fim de garantir que não tenhamos fome por um mês inteiro. Assim também é com essas necessidades, em especial as necessidades emocionais e as necessidades espirituais. Ou seja, essas necessidades precisam também constantemente serem alimentadas. Nós precisamos alimentá-las. E quando não a fazemos,
nós sentimos aquele vazio, aquela lacuna, que muitas vezes não compreendemos o sentido, sabemos, entretanto, que ela se faz presente de maneira muito intensa. E quando ela surge em nossas vidas, o movimento natural, até que instintivo, é de buscar algo que nós ainda não temos, para preencher aquele vazio, aquela lacuna, aquela necessidade. Até aí tudo bem. Entretanto, vale a pena nós pensarmos um pouquinho mais, porque convencionalmente e tradicionalmente, nós vamos buscar para preencher, principalmente, aquele vazio das necessidades emocionais e espirituais, nós vamos buscar algo material que nós não temos. Por isso que é natural e convencional nós ouvirmos, na maior parte das oportunidades, que nós precisamos de algo para sermos felizes. Certamente nós já ouvimos frases tais como: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz. Se eu comprar o meu apartamento, eu vou ser feliz. Se eu ter um celular novo, eu vou ser feliz. Um outro ponto que vale a pena nós refletirmos um pouco acerca do tema é que, muitas vezes, e eu me pergunto se já fizeram essa reflexão, muitas vezes quando nós conseguimos aquele bem material que nós tanto queríamos, a felicidade que vem com ele é muito menor do que aquela que nós imaginávamos que teríamos quando estávamos correndo atrás deste objetivo. Isso já aconteceu com vocês? Com frequência, não é? E por que será que isto acontece? Outro dia eu tive a oportunidade de ver um vídeo na internet, lá no YouTube, no canal do TED. Aliás, recomendo, existem palestras fantásticas lá, vale a pena dar uma olhadinha. A palestra que eu vi chamava-se A Surpreendente Ciência da Felicidade. São estudos de cientistas de Harvard que dedicam ao estudo específico da felicidade e que tem, inclusive, uma disciplina direcionada a esse fim. E nesse vídeo, cerca de 20 minutos, esses cientistas fazem a apresentação de uma pesquisa que nos é muito interessante. 2 grupos de indivíduos. Para estes 2 grupos, eles lançaram uma série de questões para tentar identificar os diferentes níveis de felicidade de cada um destes grupos. 2 grupos completamente distintos. O primeiro deles, indivíduos que foram agraciados com a sorte e que ganharam um volume significativo de dinheiro em alguma forma, seja na loteria, seja no jogo em um cassino em Las Vegas, enfim, pessoas que foram agraciadas com a sorte e ganharam uma quantia significativa de dinheiro. O outro grupo, pessoas que foram vítimas de algum tipo de acidente ou tragédia e por esse motivo perderam parte do seu corpo, uma mão, um braço, uma perna. Em um primeiro momento da pesquisa, não nos é difícil identificar qual foi o grupo que apresentou um nível de felicidade mais significativo do que o outro. Foi o grupo que foi agraciado pela sorte. O que nos é interessante, entretanto, é que esta mesma pesquisa, com este mesmo grupo de indivíduos, foi realizada novamente 5 anos depois. E os resultados foram surpreendentes. De alguma forma, aqueles indivíduos que foram vítimas de um acidente e que perderam parte do seu corpo, conseguiram encontrar em si formas de garantir um nível de felicidade equivalente a daqueles indivíduos que haviam sido agraciados pela sorte. Ou seja, 5 anos depois, os 2 grupos tinham níveis equivalentes e, portanto, iguais de felicidade. É interessante nós pensarmos nisso. E de que forma a construção dessa felicidade se fez. Existe um livro também, chamado Tropeçando na Felicidade, que é também de lá, da Universidade de Harvard, que tenta nos ajudar a explicar um pouquinho aquilo que nós vimos no vídeo que eu acabei de citar. Neste livro são apresentadas 2 premissas que nos são bastante interessantes. A primeira delas, de que o ser humano tem uma tendência a superestimar o que não tem
e a subestimar o que possui. E quando eu lembro desta frase, me vem uma outra à mente, e que seguramente já deve ter habitado a mente de grande parte de vocês em algum momento, que é aquela: a do vizinho é sempre melhor. Não pensamos isso com frequência? E o que a ciência faz nos apresentando dados como esse? Nos esclarece, portanto, com fatos e dados e pesquisas, aquilo que a espiritualidade já vem nos indicando há muito tempo. Joana de Ângeles já nos falava a respeito disso, da supervalorização de que não temos e da falta de reconhecimento daquilo que já possuímos, e de como isto influencia na construção de nossos momentos de alegria ou felicidade. Falaremos disso daqui a pouquinho. Não é à toa que o Espírito Adolfo, bispo de Argel, nos alerta lá no Evangelho segundo o Espiritismo que nós não devemos nos queixar, muito pelo contrário, devemos agradecer por nossa simpatia, amor e dinheiro, porque há muitos ao nosso redor que ainda estão envoltos em dor e sofrimento. A segunda premissa que nos é apresentada nesse livro é de que nossos níveis de felicidade tendem a se estabilizar a partir de um determinado tempo, desde que direcionados para fins específicos, não para qualquer fim, mas para fins específicos. E se temos consciência disso, é importante, portanto, pensarmos um pouquinho em quais são as nossas reais necessidades, não desejos, porque na maior parte das vezes nossos desejos são equivocados e vêm contaminados por uma série de chagas. Então, quais são, de fato, as minhas necessidades? E aí vamos lembrar um pouquinho lá do início do nosso encontro, quando nós falamos de necessidades emocionais e também espirituais. Quais são as minhas reais necessidades para que eu possa atendê-las e dessa forma conquistar, a partir de um determinado tempo, uma estabilidade de meus níveis de felicidade? Bem, essa introdução serviu para que nós possamos iniciar um movimento de reflexão acerca do tema que a casa nos convidou a vir falar na tarde de hoje, que é a felicidade. A felicidade, aquela que é desejada por todos nós, consciente ou inconscientemente, é tema de reflexão da tarde de hoje, e a referência de estudos é o Céu e o Inferno, capítulo 3, lá na primeira parte, o seu item 12, que vem nos falar da felicidade dos bons espíritos. Para dar conta deste tema, nós elaboramos um roteiro onde falaremos basicamente de 2 itens. O primeiro deles, felicidade. O que convencionalmente nós entendemos pela felicidade? E o que a doutrina espírita vem nos esclarecer acerca do tema? E o segundo, existe receita para a felicidade? Se existe, qual é? Se não existe, existe pelo menos alguma forma de nós melhorarmos a qualidade da felicidade que nós temos no nosso dia a dia, porque no final das contas este acaba sendo o nosso maior e mais intenso desejo diário. Vamos iniciar então a nossa trajetória falando um pouquinho da felicidade do seu conceito ou conceito convencional. Nós vamos buscar lá no dicionário de língua portuguesa o conceito de felicidade porque ele nos traz 2 palavrinhas que são super importantes para a construção desse entendimento. A felicidade é conceituada no dicionário de língua portuguesa como sendo um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Estado durável. E é interessante nós permanecermos com essas 2 palavras em mente, porque enquanto nós nos preparávamos para a realização deste encontro, eu tomei a liberdade de fazer uma rápida pesquisa. Entre alguns conhecidos,
Um grupo de cerca de 20 pessoas, eu mandei uma mensagem via WhatsApp perguntando: o que você entende como sendo a felicidade? Adorei a pesquisa, vou até fazer mais, viu? Os resultados foram surpreendentes. Num primeiro momento, eu até confesso para vocês que fiquei um pouco triste com as respostas, porque a maior parte das pessoas me respondeu que a felicidade não existe. Mas depois, lendo um pouquinho melhor as respostas, eu compreendi o que as pessoas estavam tentando me dizer. Que, na verdade, a felicidade como um todo, ela não existe no entendimento deste primeiro grupo entrevistado. Mas o que existe, na verdade, são momentos de felicidade. E que estes momentos de felicidade são conquistados quando, por exemplo, temos sonhos realizados, objetivos alcançados, percebemos, sentimos ou retribuímos o amor, seja ele em família, entre amigos e em tantas outras oportunidades. Percebem, entretanto, que nós temos aqui um desencontro de informações? Porque, na verdade, a felicidade, no conceito básico que aqui temos, trata-se de um estado durável, não de momentos. E aí nós fomos buscar um outro conceito para nos auxiliar a dar conta dessa disparidade aqui de informações, que foi o conceito de alegria, que lá no dicionário de língua portuguesa nos é identificado como sendo um sentimento momentâneo de contentamento, de prazer de viver, de júbilo, de satisfação. Bem, meus amigos, o que nós temos conceituado convencionalmente, portanto, não é a felicidade, é a alegria. Porque é o que mais convencionalmente nós estamos acostumados a vivenciar. E quando eu lembro destes momentos, é com carinho que eu também lembro de minha querida avó, já desencarnada. Uma pessoa sem muitos estudos, mas de uma sabedoria fantástica. Em uma oportunidade, ela me pegou folheando um álbum de fotografia. Acreditem, isso já existiu. Álbum de fotografia. Nós imprimimos, né, as fotos e colocávamos num álbum. E eu estava lá folheando o álbum e ela carinhosamente sentou do meu lado e me perguntou assim: meu filho, o que você vê nessas fotos? E eu respondi: vó, eu vejo alegria, eu vejo felicidade. Ela então me respondeu: não se esqueça, entretanto, meu filho, que entre uma foto e outra passaram-se muitos momentos de dor e de sofrimento que não estão registrados aqui. Portanto, se um dia você perceber que está vivendo um destes momentos alegres, felizes, que merecem ser fotografados, lembre-se de reconhecer, aproveitar e agradecer. E de fato, esta me parece uma realidade que todos nós conhecemos muito bem. De fato, nós vivenciamos esses momentos de alegria em nossas vidas. E o conceito, portanto, de felicidade, aquela felicidade a qual nós vimos referência na codificação espírita, é outro. É deste estado durável, é deste estado permanente. E essa diferença nos é super importante para que a nossa mente não entre em parafuso quando a gente for lá pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 12, e ver que o título, que é a felicidade, não é deste mundo, e a gente entrar em desespero. Imaginar que nós estamos condenados ao sofrimento. É preciso entender e compreender esses conceitos. Compreender a que tipo de felicidade essa espiritualidade se refere. É importante que compreendamos dois fatores que são importantíssimos. O primeiro deles: nenhum de nós está condenado ao sofrimento. Todos nós podemos agora, de imediato, se assim decidirmos, através de uma mudança de comportamento e de atitudes, agregar para a própria vida mais e melhores momentos de alegria. Todos nós podemos trazer para nossas vidas mais fotos para aquele álbum, se assim desejarmos. E o segundo item, aquela felicidade durável, aquela felicidade permanente a qual a espiritualidade faz referência, ela também
está acessível para todos nós. Ela não é inatingível. Nós ainda não conseguimos alcançá-la em sua plenitude em razão de nosso momento espiritual. Mas se assim decidirmos, ela também poderá ser alcançada em algum momento de nosso futuro. Não tenham dúvidas disso. Ela não é inatingível, ela não é inalcançável. Podemos, portanto, desde já, garantir maiores e melhores momentos de alegria para a nossa vida e podemos, sim, alcançar esta felicidade a qual os Espíritos fazem referência para nós. Precisamos compreender, entretanto, que a felicidade a qual os Espíritos fazem referência para nós, seja ali no Evangelho ou também no Livro dos Espíritos, requer algumas condições, pois esta felicidade a qual eles se referem é, acima de tudo, consequência de um processo de amadurecimento e de crescimento espiritual. É exatamente isto que a questão 132 do Livro dos Espíritos nos revela, quando esclarece qual é o objetivo da encarnação, que é o de nos aprimorarmos, de crescermos, de evoluirmos espiritualmente. E a consequência direta desse processo é a conquista de níveis maiores e melhores de felicidade. Vejamos agora o que a espiritualidade ou a doutrina espírita nos fala acerca do tema. O tema é amplamente discutido em todos os livros da codificação, no Livro dos Espíritos em especial. Vale a pena nós comentarmos algumas questões. A 113, por exemplo, que está pertencente à parte da escala espírita e que vem nos falar dos espíritos da primeira classe, que são aqueles que já percorreram todos os graus da escala evolutiva e que já se despojaram, portanto, de todas as impurezas da matéria. Estes, segundo os Espíritos nos esclarece, gozam da chamada inalterada felicidade, pois eles realizam a vida eterna no seio de Deus. E essa questão nos é importante porque ela nos revela um caminho a seguir, nos revela um caminho para a conquista. Da inalterada felicidade é importante que nos despojemos, portanto, das impurezas da matéria, para que este seja o caminho para a conquista da felicidade que todos nós almejamos. O mesmo raciocínio, as mesmas informações nós encontramos na 967, que vem falar da felicidade dos bons espíritos, e também lá no capítulo 3, no céu e inferno. Vale a pena, entretanto, nós falarmos de duas questões do Livro dos Espíritos que são importantes para a construção desse conhecimento, que é a 920 e a 614. Na 920, Kardec pergunta aos espíritos se é possível para o homem gozar da felicidade completa aqui na Terra. E os espíritos nos revelam que esta felicidade completa, esse estado permanente a qual aqui referencio, ainda não é possível para todos nós em razão do nosso momento espiritual. Nós ainda precisamos crescer, amadurecer, evoluir, para conhecer e usufruir esta felicidade plena a qual eles aqui fazem referência. Entretanto, nesta mesma questão, a espiritualidade nos revela que cabe a cada um de nós, e somente a cada um de nós, suavizar nossos sofrimentos. Está em nossas mãos a possibilidade de suavizar nossos sofrimentos e de potencializar para nossas vidas mais e melhores momentos de alegria. Nós temos a possibilidade de rechear aquele álbum de fotografia, se assim desejarmos. E de que forma? De que jeito? É aí que a questão 614 vem nos auxiliar. A primeira questão das leis morais, que vem definir o que são leis morais, as leis divinas, as leis naturais. Lá a espiritualidade nos esclarece que são as leis morais, as únicas que conduzirão a criatura para a felicidade.
pois elas dizem para todos nós, para todos os indivíduos, o que deve e o que não deve ser feito. E só é infeliz o indivíduo que decide, por escolha própria, se afastar destas leis. Bem, meus amigos e minhas amigas, temos aqui, portanto, um roteiro preciso, um roteiro bastante claro e objetivo, que nos auxilia nas duas frentes. Na conquista de maiores e melhores momentos de alegria para a nossa vida agora e na busca da felicidade duradoura que todos nós desejamos. É seguindo as leis morais, o que elas nos orientam. Este é o caminho seguro. Este é o caminho certo. E o que são essas leis morais? Nada mais do que um conjunto de deveres para com Deus, para com o próximo e para comigo mesmo. As leis morais estão presentes lá na terceira parte do Livro dos Espíritos e foram elas que deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá, na sua introdução, a informação de que aqui nós encontramos muito mais do que tão somente um conjunto de informações. Encontramos aqui um guia de conduta que dá conta de todas as condições, de todas as situações de nossa vida pública e privada. Um guia de conduta. O segundo item de discussão do nosso encontro da tarde de hoje era: existe receita para a felicidade? Meus amigos, minhas amigas, aqui está. Sempre esteve, se assim entendermos. É chegada a hora, meus amigos e minhas amigas, de pararmos de projetarmos nossos momentos de alegria e nossa felicidade tão desejada em futilidades. De reconhecermos que nossas reais necessidades são espirituais e não tão somente materiais. É chegada a hora de retomarmos com vigor, dinamismo e vontade o caminho reto. É chegada a hora de nos esforçarmos efetivamente em praticarmos as leis morais. Bem, este é aquele momento que geralmente alguns indivíduos comentam mentalmente comigo, né? Olha, Sandro, eu já tive a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, a terceira parte, as leis morais, ou ainda, eu fiz o curso terça-feira, 8 horas da noite, e vi que tem muita coisa para ser feita lá. E é muito difícil. Inclusive, abandonei o curso por causa disso. Era muita coisa para fazer, muita responsabilidade, não vou conseguir dar conta do negócio desse. Não tem uma coisa aí mais fácil, um bem casado aí, que dê pra gente ir ajeitando a nossa vida. Tem algumas coisas que a gente pode pensar a respeito disso sim, mas nada que seja muito diferente daquilo que já se encontra no Evangelho ou nas leis morais, ou seja, não dá para fugir muito disso, tá? Eu lamento. Mas vamos pensar juntos em um dos itens que nós começamos falando lá no início do nosso encontro. Os dois eram onde nós estamos projetando nossa felicidade e quais são nossas reais necessidades. E vamos pensar num exemplo prático, a de um relacionamento, por exemplo. Vamos imaginar, na construção de um relacionamento, qual seria a necessidade básica? A necessidade básica, apesar de todas as contestações, nós podemos dizer de maneira bastante genérica que num relacionamento nossa necessidade básica é de ser amado. Ok? Perfeito. Convencionalmente, nós não colocamos neste mesmo pote muitas outras necessidades que não são efetivamente necessárias. Tais como, não colocamos junto com a necessidade de ser amado, a necessidade, muitas vezes, de aceitação em um determinado grupo social. O medo da solidão. Não colocamos junto nesse pote a necessidade de não ficar mais solteiro ou solteira. Já passei de uma idade, eu preciso me arrumar, então boto aqui junto nesse pote. E não seriam, eventualmente, essas necessidades que eu coloco junto com a necessidade básica, real e efetiva, as necessidades ou as eventualidades que estariam prejudicando a construção
de meus momentos de alegria? É importante investigarmos, é importante irmos além e olharmos para todas aquelas necessidades que eventualmente nós estamos entendendo como sendo extremamente necessárias e perceber que muitas vezes por trás dessas necessidades estão o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o apego, as chagas da humanidade e que movimentam não só nossas necessidades, mas grande parte das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Pois eu confesso a vocês, meus amigos, minhas amigas, todas as vezes que eventualmente eu venci uma discussão, um bate-boca, eu alimentei meu ego, sem sombra de dúvida. Mas ali, naquele mesmo momento, eu massacrei mais uma chance de usufruir um momento de alegria. A alegria da reconciliação, a alegria do perdão. Todas as vezes que eu me vinguei, por qualquer que fosse o motivo, eu saciei o desejo do meu orgulho, mas sem sombra de dúvida sufoquei pouco a pouco o sopro que a felicidade me oferecia naquele instante. Todas as vezes que virei as costas ao auxílio ao meu irmão, todas as vezes que virei as costas ao convite ao trabalho no bem, sem sombra de dúvida eu abasteci com fartura os interesses da minha preguiça, mas naquele mesmo instante deixei passar o alívio e a tranquilidade que um momento de alegria poderia ser fornecido. Meus amigos, minhas amigas, nós conquistaremos mais e melhores momentos de alegria para nossas vidas, não na compra do celular, não na compra do apartamento, mas no pedido de desculpas, no esquecimento das ofensas, na prática do amor verdadeiro e no agradecimento sincero por tudo aquilo que temos e recebemos. Assim como as crianças fazem. Minha filha, famosa, que dentro de pouco tempo vai completar 3 anos de idade, que já está na evangelização, sorri e seus olhos brilham de alegria toda vez que uma folha cai da árvore, uma formiguinha caminha pelo chão, toda vez que a chuva cai do céu. Esta é uma alegria fútil, infantil, boba? Não. Lá no Céu e Inferno, no capítulo 3, a espiritualidade nos esclarece: a suprema felicidade consiste em satisfazer todo o esplendor da criação, coisa que nenhuma linguagem humana poderia contar e que nem a imaginação mais fecunda poderia conceber. E como nós perdemos essa possibilidade, não é? O tempo vai passando e nós somos incapazes de reconhecer a alegria de apreciar um nascer do sol, um pôr do sol, uma árvore generosa, uma borboleta que desfila pelo céu. A alegria da companhia de um ente querido, as risadas que são trocadas em um momento divertido, aquele abraço carinhoso, aquele momento de aconchego, de acolhimento, a alegria de estar numa casa espírita que fornece para nós acolhimento, amor e abrigo no momento em que nossos corações estão angustiados. Nós perdemos. Deixamos de reconhecer que estes são momentos alegres e que poderiam também, se assim decidíssemos, compor nosso álbum de fotografia. Nos esquecemos também que somos agraciados com a bênção de Deus, pois assim como nos lembra o Espírito Adolfo, nós estamos cercados de dor e sofrimento. Existe inclusive um psicólogo americano
que nos indica, quando foi perguntado o que você diria para alguém que está à beira de um colapso nervoso, a primeira coisa que ele deveria fazer, ele então respondeu, ele deveria sair de casa e ajudar alguém. Pois nessa oportunidade nós conseguimos perceber, na maior parte das vezes, que nossos problemas não são tão grandes quanto nós imaginávamos ser. É chegada a hora, meus amigos, minhas amigas, de nos reconhecermos efetivamente como espíritos imortais, de percebermos que as necessidades espirituais precisam ser priorizadas, de buscarmos efetivamente seguir o que as leis morais nos indicam a fazer. Por quê? Deus quer, Deus deseja entregar a cada um de nós a felicidade permanente. Mas nós precisamos merecê-la. Precisamos dar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo necessário para que essa conquista venha até nós por nossos próprios méritos. E nós temos muito potencial para isso, pois ao nosso lado está a vontade, que é a maior potência da alma. Nós temos condições, vontade e potencial de mudar nosso ponto de vista, de passarmos a olhar nossa realidade e reconhecermos que temos condições de sermos mais alegres e lá no futuro, certamente, mais felizes. Nós chegamos ao finalzinho do nosso encontro e eu gostaria de compartilhar com vocês um poema. Vou pedir a ajuda dos companheiros aí da casa para distribuir esse poema, porque eu tomei a liberdade de tirar uma cópia para cada uma das pessoas. Estou compartilhando esse poema para que nós possamos transformar também este momento em um momento de alegria. Para que nós possamos... Pode distribuir, né? Tá bom. Para que nós possamos transformar esse em um momento de alegria também. Ok? O nome do poema é Lema da Felicidade. É do Espírito Maria Dolores, tá? De psicografia de Chico Xavier. E ele diz o seguinte: alma querida, escuta. Quando a tribulação te agrave a luta, flagelando-te o ser, tanto quanto desejas elevar-te, recorda a lei de Deus em toda parte, trabalhar e esquecer. Não te agrilhões a nuvens do passado, não te aflinjas pensando no porvir. De esperança a brilhar no coração contente, renova-te e confia alegremente no privilégio de servir. Contempla dos caminhos em que pousa, na amálgama das vidas e das coisas, todos os elementos que te apoiam do mundo conhecido ao mais além. Guarda-o consigo apenas, a fim de que o progresso sobrenade, aquilo que lhe dê continuidade no trabalho no bem. O astro do dia, a refulgir no tempo, quanta vez terá visto sobre a terra povos e gerações, servos e reis, templos e tribunais, ordens e leis, nas aflorações da paz e nas cinzas da guerra, observa, porém, que o sol não fala disso, e ainda hoje e sempre, a resguardar-nos, permanece em serviço. Assim também, alma querida e boa, não reclames, perdoa, não exija, ame. Se aspiras a encontrar as alturas do bem, no anseio por mais luz que te mantém, auxilia e constrói algo a mais que o dever, porquanto o lema da felicidade, sem que a dor nos deprima ou a queda nos degrade, será sempre servir, trabalhar e esquecer. Paz e bem em todos.